Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à nossa aula sobre expressões numéricas da Banca Fundação Carlos Chagas. Essa aula vai ser um pouco diferente, eu não vou fazer a parte teórica separada da parte prática. Separei aqui 10 questões sobre expressões numéricas que a Banca Fundação Carlos Chagas cobrou em seus concursos, e dentro dessas questões eu vou abordar a parte teórica, a parte que você precisa conhecer para poder resolver as questões. Então vamos para a nossa primeira resolução, questão 1 da FCC sobre expressões aritméticas. Aqui nós temos uma expressão, as questões sobre expressões aritméticas, elas são bem diretas. Você vai ter uma expressão e você vai ter que fazer o desenvolvimento dessa expressão. Para fazer o desenvolvimento, nós temos a ordem dos operadores. Primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses, depois nós vamos trabalhar com a exponenciação e radiciação, multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Então aqui nesse caso, qual é o primeiro parênteses que nós temos aqui? Nós temos esse que é o mais interno. Então vou fazer aqui 2 à quarta e vou subtrair o 3. Vamos lá, 2 à quarta. O resto a gente repete. Eu vou mostrar que dá para fazer isso aqui todo simultâneo, tá? A gente pode fazer aqui várias operações de uma vez, mas nesse caso eu vou fazer seguindo aqui a ordem das operações, depois eu faço simultâneo. Então eu teria aqui que repetir a raiz de 169, dividir aqui por 2 à quarta, que é dentro da ordem de precedência aqui das operações, eu vou fazer o que está no agrupamento. Então o mais interno aqui vai ser esse parênteses, e aí dentro do parênteses eu tenho também uma ordem. O que eu tenho aqui dentro do parênteses? Eu tenho uma potência e tenho um número puro. Então eu vou trabalhar primeiro a potência. 2 à quarta corresponde a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então 2 elevado à quarta, 16. Vou substituir no lugar do 2 à quarta, 16, menos 3, e aí faria aqui o restante apenas depois. Colocaria assim. Só que eu posso fazer algumas outras operações de forma simultânea. Nada impede que você faça essa raiz aqui sem nenhum problema. Então eu posso fazer aqui a raiz de 169. Mas eu vou deixar ela aí quietinha e depois a gente faz, tá? Não precisa ter pressa, depois eu mostro como é que faz tudo simultâneo e a gente vai ver que o resultado é o mesmo. 16 menos 3, 13. Quando o número fica sozinho dentro do parênteses, a gente pode tirar. Então aqui vai sair, aqui eu vou repetir, 2 à quinta. Aqui não tem esse parênteses, né? Tem? Não, não tem, tá? No final aqui não tem o parênteses. Esse parênteses aqui é dessa parte aqui da expressão. 2 à quinta dividido por 4. E aí eu vou ter aqui a raiz e eu vou ter a divisão. Quem que eu faço primeiro? A raiz ou a divisão? Tem que fazer a raiz primeiro. Ó. Note que na ordem de precedência, primeiro eu faço a raiz, depois a divisão. Raiz de 169, raiz de 169. Quanto é a raiz de 169? 13. Então vai ficar 13 dividido por 13, vezes 2 à quinta, dividido aqui por 4. 13 dividido por 13 dá 1. Quando o valor fica sozinho dentro do parênteses, a gente tira, vezes 2 à quinta, dividido aqui por 4. Então, 2 elevado à quinta, se 2 à quarta é 16, 2 à quinta vai ser quanto? 2 à quinta vai ser 32. Então, vou substituir, ficar 1 vezes 32, dividido aqui por 4. 1 vezes 32, 32, porque a multiplicação aqui eu faço primeiro. Primeiro eu multiplico e depois eu faço a divisão. 32 dividido por 4, 8. O 8 não aparece aqui. Por que ele não aparece? Porque ele fatorou. Então, 8 por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. 2 elevado à terceira, alternativa correta, a letra E. Como que eu faria isso aqui de forma simultânea para ganhar muito tempo? Raiz de 169 posso fazer aqui sem medo, dá 13. Posso fazer sem medo aqui. 2 à quarta, vou colocar 16, 16 menos 3. 2 à quinta já faria aqui também, 32, dividido por 4. Então aqui eu já ganhei bastante tempo fazendo a raiz e todas as potências de uma vez, porque eles são independentes, um não vai interferir no outro. Aí aqui o processo é semelhante, aqui 13, 13 por 13 daria 1, e aí uma vez 32, 32 por 4, 8 ou 2 à terceira. Alternativa correta, a letra E. Vamos fazer um próximo. O próximo nós temos aqui, eu coloquei aqui a ordem das operações, para a gente poder ficar utilizando e vendo aqui as questões certinho. O valor da expressão aritmética, 7 que multiplica 3 mais 6, menos 15 dividido por 3 mais 6 é. Então, o que eu vou fazer primeiro? Os agrupamentos. Quem que é o agrupamento aqui? 3 mais 6. Então, 7 vezes 9, menos 15, dividido aqui por 3 mais 6. O que eu vou fazer agora? Multiplicação, e eu vou fazer essa divisão. Posso fazer simultâneo. Vou fazer aqui um truquezinho, tá? Deixa eu só voltar que eu passei aqui um pouquinho. Deixa eu marcar. Esse cara aqui, ó, o menos e o mais, eles são separadores de operações. Essas duas operações finais, elas são operadores que conseguem separar operações. Então, eu posso fazer
as operações separadas de forma simultânea. Como assim? Eu posso fazer esse aqui primeiro, 7 vezes 9, 7 vezes 9, 63, menos, já fazer essa divisão aqui, 15 dividido por 3, 5, mais 6. Porque os operadores mais e menos, eles estão separando as operações. Aqui é uma, aqui é outra e aqui seria outra operação. Então, posso fazer tudo em linha aqui já de forma simultânea. Então, 63 menos 5, 58. 58 mais 6, quanto é que vai dar? 64. Então, a alternativa correta aqui, letra B. Questão 3. A questão 3 aqui já vai envolver aqui divisão de frações aqui. Aqui eu já vou ter que trabalhar com frações. Então, vale a pena revisar aqui a soma de frações, mas eu vou fazer com toda a calma para que você possa compreender. Então, vamos lá. Por onde é que eu vou começar a fazer a minha resolução? Eu vou pegar e vou marcar os operadores que são separadores. Quem são os separadores? Adição e subtração. Então, aqui eu tenho uma separação, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Então, basicamente, eu tenho essas separações para deixar em destaque. Agora, eu vou trabalhar com os parênteses, tá? Vou trabalhar com o que está dentro dos parênteses. Vou ter aqui esse valor, que é uma fração. Essa fração eu já vou resolver. Aliás, essa outra fração aqui também pode ser resolvida ao mesmo tempo, e essa multiplicação. Então, fazendo a primeira aqui, 8 menos 1/2, como que a gente faz isso aqui? Bem simples, ó. 2 vezes 8, 16. 16 menos 1 sobre 2. Pronto, 15/2. Já tem a minha fração. Então, vou repetir os demais. 3/5 mais, abre aqui o colchetes. 8 menos 1/2 corresponde a 15 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes 15 sobre 2. Quando ele fica sozinho, lembra? Quando ficou sozinho o número, posso tirar do parênteses. Menos 5 vezes 2, 10. Note que o menos aqui ele é um separador. Isso aqui vai ficar entre colchetes e entre chaves. Menos 25 sobre 28. 25 sobre 28 dividido por quem? Vou fazer aqui do lado. 7 mais 1 sétimo. Olha só que simples, ó. 7 vezes 1, 7. Com mais 1, 7 vezes 7, 49. Com mais 1, 50. 50 sobre 7. Vou substituir aqui. 50 sétimos. Não tenho mais essa fração. Beleza, o que dá para fazer agora? Vou marcar novamente aqui os operadores para não ficar nenhuma dúvida. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer essa parte interna aqui. O 2 vai com 2, simplifico. Vou ficar aqui com 3/5. 3/5 mais 15 menos 10. 15 menos 10, 5. Mais 5, ó. Porque 2 dividido por 2 dá 1, então posso tirar 15 menos 10, 5. Ficou sozinho, sai desse colchetes. Aqui fica entre as chaves, menos. Aqui o que eu tenho? Eu tenho 25 sobre 28, que multiplica 7 sobre 50. O que eu fiz aqui? Divisão de frações. Quando você tem a divisão de frações, conserva a primeira, aqui a primeira fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Conservei a primeira, 25 sobre 28, e multipliquei aqui pelo inverso da segunda, que é trocar aqui o 7 com o 50. O que dá para a gente fazer com essa operação? Dá para a gente simplificar. Então, eu vou simplificar aqui o 25 com o 50, só que antes eu vou trabalhar com essa operação aqui. 5 vezes 5, 25, com mais 3, 28. 28 sobre 5. Ficou sozinho, vou tirar de dentro dessas chaves. Vou colocar aqui o menos, certo? 28 sobre 5, menos. Agora eu vou simplificar. 25 e 50, 25 dividido por 25 dá 1, tá? E 50 dividido por 25, aqui eu estou dividido por 25, vai dar 2. 7 dividido por 7 dá 1 e 28 por 7 dá 4. Então, tem aqui 1 vezes 1 dá 1 e 4 vezes 2, 8. Temos essa divisão e essa daqui. A questão pergunta, está compreendido entre quanto? Entre quanto? Tem duas formas de você fazer isso aqui. Você pode fazer essa divisão e subtrair pela divisão desse aqui, que vai ser o caminho mais rápido. Você vai ter aqui dois valores para subtrair um do outro. Ou você pode tirar o MMC entre 5 e 8, que dá 40. E aí faz a subtração entre as frações e depois a divisão. O que eu aconselho nesse momento aqui? Como ele está me dando um número compreendido entre tal e tal valor, faz a divisão primeiro desse valor aqui, ó, 28 por 5, 28 por 5, nós vamos ter aqui 5 vezes 5, 25, sobra 3, põe uma vírgula e põe um 0. 6 vezes 5, 30, certo? Aqui vai dar 0. Então, eu vou pegar 5,6 e vou subtrair de alguma coisa. Então, significa que o meu número, o número que eu tenho,
ele vai ser menor, tá? Ele vai ser menor do que 6. Então, quando ele coloca aqui que vai estar compreendido entre 6 e 7, não vai, porque você já tem um número menor que 6 e você vai remover aqui alguma coisa, você vai fazer menos alguma coisa, então o número é menor que 6. Então, todas essas 4 alternativas aqui estão erradas. O meu número vai estar entre 5 e 6. Se a gente fizer um oitavo, ó, 1 dividido por 8, eu vou ter aqui, vou colocar 1 até para cá, 0, põe uma vírgula, põe um 0, certo? 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Põe um 0. 2 vezes 8, 16. Certo? Sobra 4. Desce o 0. 5 vezes 8, 40. Resta o 0. Então, eu vou pegar aqui o meu valor, 5,6, 5,6, e vou subtrair 0,125. E o meu resultado, com certeza, vai ser o número entre 5 e 6, e eu vou fazer essa subtração para a gente ver como é que faz ela, tá? Deixa eu colocar aqui só um espacinho para a gente fazer ela sem confundir. Como eu tenho uma subtração e aqui é 0,125, eu preencho em cima com zeros. Esse 6 vai emprestar 1, vai passar a ser 5. Aqui vai passar a ser 10, empresta 1, vira 9 e aqui vira 10. Então, 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2, 7. 5 menos 1, 4. E 5 menos 0, 5. Então, o valor que eu tenho é 5,475 e aí esse número está compreendido entre 5 e 6. Vamos para a questão 4. Mesmo sistema, faço primeiro o que está dentro do parênteses e depois eu resolvo aqui. Como aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu tenho 5, eu vou colocar o pontinho, eu vou reorganizar isso aqui para a gente visualizar uma coisa. Vezes 33 dividido por 11, eu tenho essa situação, menos 12, que é outra forma aqui de observarmos. Eu posso fazer a divisão primeiro que a multiplicação? Posso, não tem problema de você fazer primeiro a divisão. Normalmente a gente faz a multiplicação e depois a divisão. Mas eu posso fazer essa divisão aqui sem nenhum problema. Vai estar errado? Não. Então, aqui vai ficar 3. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 15 menos 12, 3. Então, o resultado de tudo que está aqui dentro desse parênteses, tudo que está dentro do parênteses é 3. Então, eu vou pegar 2019 e vou dividir por 3. 2019 dividido por 3. Nós vamos ter aqui 6 vezes 3, 18. Sobra 2, desce 1. Tá? Aqui eu vou ter 7. 7 vezes 3, 21. Resta o 0, desce o 9. 3 vezes 3, 9, resta o 0. Então, tem aqui 673, letra A. Próxima operação. Essa operação aqui dá para a gente trabalhar com agrupamento. Eu vou pegar aqui esse 2019 e vou chamar de x. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5x. 5x dividido por quanto? 1, 2, 2x. X vai com x. 5 sobre 2. Então, essa expressão eu posso reduzir dessa forma, fazendo o agrupamento. Na verdade, aqui eu teria 5 vezes 2019 dividido por 2 vezes 2019. Aí, o 2019 vai com 2019, sobra 5 meios. A alternativa correta aqui, letra C. Essa aqui bem tranquila. Questão 6. A expressão numérica 8 vezes 7, 8 vezes 7, menos 6, mais 5, menos 4 vezes 3, menos 2, sem nenhum parênteses, tem como resultado 41. Eu vou conferir se dá 41. 8 vezes 7, lembrando, eu vou fazer sempre essa separação aqui, ó. Marcador de separação, separação e separação. Então, eu tenho 4 parcelinhas aqui para a gente depois somar ou subtrair. 8 vezes 7, 56. 56, menos 6, mais 5, menos 12, menos 2. Ele está dizendo que o resultado é 41. 56 menos 6, 50. 50 mais 5, eu vou pegar aqui esses resultados e já vou agrupando. Ó. 56 menos 6, 50, mais 5, 55, certo? 55. 55 menos 12, quanto é que dá? Ó? 55 menos 12, 3, 4, 43. 43 menos 2, 41. Então, confere. O resultado aqui do que ele está me dando dá realmente 41. Aí ele pergunta, a expressão numérica com parênteses, e agora ele vai trabalhar com parênteses, cujo resultado é 34. Então, vamos fazer aqui as operações até encontrar o resultado 34. Primeira operação vai ser 8, que multiplica 7 menos 6. Vou fazer primeiro o que está no parênteses, 7 menos 6 dá 1, mais, que é o meu separador, 5 menos 4, que também vai dar 1, vezes 3, menos 2. Lembrando que esses dois aqui são separadores. Primeiro eu vou fazer essas operações, para depois agrupar tudo. 8 vezes 1 dá 8, 1 vezes 3, 3, menos 2. 8 mais 3, 11, menos 2, 9. Não deu 34, não é o que eu quero. Agora eu vou fazer o próximo. Isso aqui eu já vi que está errado. O próximo vai ser 8 vezes 7. Note que não aparece o parênteses aqui. Aparece o parênteses nessa operação. Então, eu vou fazer 8 vezes 7, 56. Menos 6, mais 5, menos. Aí eu vou trabalhar com o que está no parênteses. 4 vezes 3,
12 menos 2. 12 menos 2, 10. Só que fora eu tenho um negativo, então esse 10 vai ficar negativo. Então vai ficar aqui menos 10, 50 menos 6, 56 menos 6, 50, mais 5, menos 10. 50 mais 5, 55, menos 10, 45. Não é o que eu quero também, eu quero que dê 34. Então, esses dois eu já vi que estão errados. Letra C, 8 que multiplica 7 menos 6 mais 5, 7 menos 6 dá 1. 7 menos 6 dá 1, com mais 5 dá 6. Aqui ficou 6, vou tirar do parênteses, ficou sozinho, menos 4 vezes 3, 12, menos 2. 8 vezes 6 dá 48, 48 menos 12, menos 2, quanto é que dá? 48 menos 12, 36, menos 2, 34. Então, achei aqui a minha resposta correta na letra C. Fazendo essa operação, nós vamos encontrar 34, que é o que a questão está querendo. Questão 7. Na questão 7, nós temos potência envolvida e potências envolvidas com frações. Então, muito cuidado nessa operação aqui, tá? Primeiro, a gente vai fazer o que está dentro dos parênteses, certo? Então, a gente vai fazer essas operações que estão dentro do parênteses. Essa operação aqui, 3 elevado a 0, A elevado a 0 é 1, A elevado a 1 é A, certo? E A elevado a N, nós temos A vezes A, vezes A, N vezes, tá? A quantidade de vezes que tivermos, que foi o que a gente fez na questão 1, foi o 2 elevado a quarta, 2 elevado a quinta, são propriedades da potenciação, Então, aqui nesse caso, 3 menos 5 vai dar menos 2, só que eu vou elevar ao quadrado, mais 3 elevado a 0, vou fazer aqui sempre, antes de sair resolvendo a separação, os separadores que eu vou estar utilizando aqui é esse mais e esse menos, ele está separando essas operações, esses dois aí, eles dois estão separando, então vou ficar aqui com mais 1, menos, abre aqui o colchetes, 4 vezes menos 1 quarto vai ficar menos 4 quartos. Isso aqui eu vou elevar a terceira, tá? Menos 2 ao quadrado é menos 2 que multiplica menos 2. Aí aqui tem um jogo de sinal, menos por menos dá mais, 2 vezes 2, 4. 4 positivo, com mais 1, menos. Vou ficar aqui com 4 sobre 4 é 1. Esse menos 1 aqui eu vou fazer a terceira. Então vai ficar menos 1 que multiplica menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais, vezes menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Só que aí presta atenção, aqui vai ficar menos 1, porque é o resultado de menos 1 elevado à terceira, e fora eu tenho menos, então aqui eu tenho que fazer jogo sinal também. 4 mais 1 com mais 1, totalizando 6. Alternativa correta, letra D. Vamos para o próximo. Simplificando-se a expressão, então ele me dá aqui uma expressão, pede a simplificação e quer um número, e esse número vai estar no intervalo, tá? Esse número aqui, como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer essa operação. Como é que você sabe que é essa operação? Por causa justamente dos marcadores. O negativo e o positivo. Eu tenho aqui essas 3 operações a serem feitas, só que primeiro eu preciso fazer essa. Então, vai ficar 5 menos 4 vezes 1, 4. 4 quintos mais 11 sobre 6. Aqui eu tenho 1 inteiro e tenho 2 frações. Aqui embaixo desse 5 tem 1. Vou usar aqui a operação com frações. Como que a gente faz a operação com frações? A gente vai tirar o MMC entre esses valores para encontrar aqui um denominador comum. Então, eu tenho aqui 5 e 6. O do 1 não precisa. Por 2, 5 e 3. Por 3, 5 e 1. Isso aqui é o MMC. O MMC entre 5 e 6. Aqui eu vou ter por 5, 1 e 1, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Quando você tiver um número primo e outro número no denominador, o MMC é o produto. Note que o 5 é o primo, é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então aqui a gente pode fazer o produto, certo? A não ser que o outro seja um múltiplo. Como assim um múltiplo? Se tivesse 5, por exemplo, 4 quintos e 11 décimos, o resultado aqui seria 10, porque o 10 é múltiplo de 5. Mas se aqui o número não for múltiplo de 5, for um 8, por exemplo, o MMC seria 40 direto, só multiplicar. Então isso aqui são técnicas lá das operações com frações. Então, você estuda um pouquinho separado. Estou com dificuldade disso aqui. Estudo lá soma, subtração, multiplicação de frações e depois volta na questão que com certeza é sucesso. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 30. 30 dividido por 1
é 30 vezes 5, 150, menos 30 dividido por 5, 6, vezes 4, 24, 30 dividido por 6, 5, vezes 11, 55. Aqui nesse caso, eu vou somar esse com esse e depois eu subtraio 24. 150 com 55, 5, 0 vai 1, 205. Subtraio agora 24, vou ficar aqui com 5 menos 4, 1, o 2 empresta 1, 10 menos 2, 8, e aqui ficou 1. Então aqui eu tenho 181 dividido por 30. Olha só que legal, nessa questão eu vou buscar aqui o número que está compreendido entre dois valores. Se eu fizer 180 por 30 vai dar quanto? Vai dar 6. Se eu fizer aqui 181 por 30, vai dar um número maior que 6. Então vai dar 6 ponto alguma coisa. Já posso ir direto aqui nas alternativas, certo? Que esse número ele vai ser maior que 6. A única alternativa que tem aqui maior que 6 é essa. Eu não preciso nem definir quanto é esse número, tá? Se a gente quiser fazer a divisão, faz, mas se você tiver essa visão, vai ser importante para você ganhar tempo durante as suas resoluções na prova. Então vamos lá para a questão 9. Questão 9, simplificando-se a expressão. Aqui por onde é que nós vamos começar? Vamos começar por essa multiplicação dessas frações. Então vou ficar com 1. Abre o parênteses, aqui eu simplifico 2 com 4, vai ficar 1, e aqui vai ficar 2, tá? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu vou fazer aqui a simplificação do 15, 15 dividido por 5 dá 3, e o 5 dividido por 5 dá 1. Então, vai ficar aqui 3 meios apenas, menos 2 terços. Beleza. Tendo feito aqui a nossa simplificação, essa simplificação eu posso fazer também de outra forma. Caso você tenha dificuldade de fazer assim, você pode fazer 2 vezes 15, 30. 5 vezes 4 também dá 20. Aí 0 vai com 0. Dá certo do mesmo jeito, não está errado. São só caminhos diferentes. E agora eu vou juntar aqui esses dois. Para juntar os dois, eu preciso tirar o MMC entre 2 e 3, que vai dar 6. Os dois são números primos, então o MMC é o produto. 6. 6 por 2 dá 3, vezes 3, 9. Menos 6 por 3, 2, vezes 2, 4. Aqui eu vou ficar com 9 menos 4, 5. 5 sextos, sai do parênteses, não tem fazer jogo de sinal. Só que aqui eu tenho 1 menos 5 sextos. Como é que a gente resolve isso? Multiplica aqui, ó, 6 vezes 1, 6, menos 5 sobre 6. Vamos encontrar 1 sexto, a alternativa correta da questão, letra C. E nossa última questão, que é a questão 10, ela vai envolver aqui um assunto a mais, que é o assunto de dízima periódica. Então, vou transformar uma dízima que tem dentro dessa expressão numérica em uma fração, que a gente chama de fração geratriz. Então, vamos lá. O resultado do cálculo da expressão 5 menos 2 ao quadrado. Então, tem aqui 3 ao quadrado, que multiplica. Note que aqui eu tenho 0,3333 ao quadrado. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Como é que eu transformo 0,333 em uma fração geratriz? Eu vou olhar o seguinte, essa minha dízima, ela é simples ou composta? Ela é simples. Como é que você sabe que é simples? Porque entre a parte inteira, aqui é a parte inteira, e aqui é o período. Não tem nada aqui no meio. Se eu tivesse 0,13333 e tivesse aqui a reticência, eu teria aqui o que a gente chama de antiperíodo. Teria a parte inteira aqui, teria o antiperíodo e teria o período, que é a parte que se repete. Então, essa daqui seria uma dízima composta. No caso, eu tenho uma dízima periódica simples. Aí, o que eu vou olhar aqui para poder fazer minha fração geratriz? Quantos números eu tenho aqui na parte inteira, certo? E quantos números eu tenho no meu período? Meu período, ele só tem um algarismo, que é o 3. E a parte inteira também aqui só tem um algarismo. Note que aqui eu estou contando a quantidade de algarismos, tá? Quantidade de algarismos. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar a minha parte, que é o período, e eu vou colocar aqui em cima. Então, vai ser o meu período. Quantos algarismos eu tenho aqui no meu período? Eu só tenho um, certo? Eu só tenho um. Então, eu vou colocar apenas 9 aqui embaixo. A quantidade de algarismos que eu tenho aqui, eu coloco por 9. Se eu tivesse 13, por exemplo, fosse 1,333. Se eu tivesse assim, 1,333. Como era que eu faria se fosse assim? Você faria da seguinte forma. 1 mais 0,333. E aí faria o mesmo processo. Transformaria isso aqui em 3 nonos e conseguiria fazer aqui o retorno. Então, esse conteúdo aqui se chama dízima periódica. E isso aqui que eu estou fazendo, eu estou encontrando a fração geratriz. A fração que gerou aqui esse número 0,3333. Aí vai até o infinito. Só que aqui ela ainda não está na forma que eu preciso. Eu vou fazer a simplificação por 3
e aqui por 3, vou ficar com 1/3. Então, 1 sobre 3 é o número que gera 0,3333 até o infinito. Então, vou colocar aqui 1/3 elevado ao quadrado, marcador, ó. Note que aqui eu tenho um marcador mais 1/4, divisão de frações aqui dentro, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica pelo inverso da segunda, simplifica aqui o que der. 4 dividido por 4, vou fazer embaixo para não perder esse valor. 3 ao quadrado. Esse quadrado aqui, ele tanto está elevando o 1 quanto o 3. Então, eu vou ficar com 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Mais 1/4. Agora eu vou simplificar. 4 e 8. 4 e o 8, o 4 vai ficar 1. E o 8 aqui vai ficar 2, deixa eu passar um traço aqui dividindo, e o 9 com 3, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Mesmo processo, eu posso multiplicar e depois simplificar. 4 vezes 9, 36, 3 vezes 8, 24, e posso simplificar que vai dar o mesmo resultado. Se eu fizer multiplicando aqui e depois simplificando. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 8, 24. Simplifica por 2, por exemplo. 18 para 12. Simplifica por 2 novamente. 9 para 6. Simplifica por 3, 3 meios. Se eu fizer assim, vai dar 3 meios. E se eu fizer aqui simplificando, vai ficar 1 aqui, 2 aqui. E aqui em cima vai ficar 3 e aqui 1. Note que vai dar direto meus 3 meios. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 meios. Agora, olhando aqui para as nossas operações, o meu separador está aqui, que é o mais. Vou fazer aqui 3 ao quadrado com 3 ao quadrado. Posso simplificar. 1 ao quadrado vale 1. Coloco 1 aqui, mais aqui eu vou ficar com 1 vezes 3, 3, 4 vezes 2, 8. E a nossa última fração, 8 vezes 1, 8, com mais 3, 11, 11 oitavos. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra na letra E. Então, essas foram as questões que eu separei da Banca Fundação Carlos Chagas. São 10 questões. Dentro dessas questões tem todas as possibilidades, pelo menos pelas minhas pesquisas, de coisas que a banca pode cobrar. Na verdade, são questões da banca, né? Eu não inventei, não criei essas expressões. São as expressões no formato que realmente cai nos concursos da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções, não tenha ficado nenhuma dúvida e te vejo na próxima aula.